Voltamos aqui, devaneios, para o quadro que sustenta a internet brasileira, o gerador automático de palavras, com meu amigo Lucas Apra. Vamos lá, hoje falar mais coisas importantes para a sociedade a partir de uma palavra completamente aleatória. É isso, vamos lá. Um comentário breve aqui, agora que eu percebi, a sua cara tá da cor da minha camiseta e a minha cara está da cor da sua camiseta, você reparou isso ou não? Acho que a gente está sempre muito bem sincronizado. É isso, vamos lá, me dá um número então de 0 a 10. Do número 4 hoje, vamos Número menos 4. emoção, vai. Compartilhar a tela antes, espera aí, pra não ter nenhuma reclamação de fraude e tal, né, cara? É complicado aqui, como que é aqui? Não, Share. eu já preparei meu texto aqui sobre a palavra bigorna, mas vamos ver se vai cair. Vamos lá. Você falou 4, né? Vou 4. até vou até dar o refresh aqui, né, pra não ter o porque ia ser complicado, hein. 1, 2, 3, 4. Floresta. Tema interessantíssimo, na verdade. Não sei o que que você Vamos. já foi pensando aí sobre esse tema floresta, mas eu até me sinto à vontade para começar, porque, existe uma prática, principalmente conhecida no Japão, não sei se você se familiariza, que agora eu não sei se pronunciar esse nome, mas que é traduzido como banho de floresta. Já ouviu falar do banho de floresta, cara? Eu acho que eu já ouvi falar assim. Na verdade, o banho de floresta é uma prática que foi instituída lá no Japão, que hoje, faz parte da medicina do estilo de vida até, uma das abordagens que a gente tem para promover mudanças de hábitos e estilo de vida, que traz como aponta os benefícios de você estar em mais contato com a natureza. Então eles trazem vários estudos que mostram, por exemplo, uma mesma intervenção que ocorre na cidade e na mata, na floresta, em contato com o verde, e o quanto que essa mesma prática, por exemplo, uma caminhada de 1 hora, tem muito mais benefício se você fizer no meio da natureza. Então, pode reduzir cortisol, pode reduzir pressão arterial, melhora de hormônios, isso por vários mecanismos, como, por exemplo, algumas substâncias que as plantas podem liberar, chamadas de fitoncidas, por exemplo, e isso, quando é inalado, pode ter esses benefícios, ou até na visão, né? Os formatos, né? Tem a questão da arquitetura, explora muito isso também, de formatos que lembram a natureza, que tendem a causar essa maior sensação de bem-estar. Então, assim que eu vi floresta, eu lembrei dessa prática do banho de floresta, que é muito positivo para a saúde física e mental. O que, que te remeteu aí, floresta, Rafa? Eu vou antes de eu levar pra onde me foi, eu vou fazer um comentário no seu, acho que isso é muito interessante, né, porque do ponto de vista evolutivo, nós somos animais de floresta, né, cara. Nós somos animais, nós nascemos e crescemos, tem até psicologia evolucionária, psiquiatria evolucionária, evolucionista, né, que tenta enxergar as manifestações de comportamento humano baseado no nosso background evolutivo, né, que eu acho que, pô, faz todo sentido, né, mais uma constatação, assim, de como as coisas são todas integradas, não dá pra ver o ser humano sem levar em consideração como o nosso corpo, nossa mente foi criada e evoluída, né, e em que ambiente isso aconteceu. E eu acho que isso tem tudo a ver com o que você falou, né, porque é meramente o retorno, né, a um ambiente onde a gente naturalmente estava e coabitava, né, e onde aconteciam nossas relações, e onde a gente navegava, né, e onde nosso corpo desenvolveu, né, o formato dos nossos pés, o jeito que a gente mastiga, a nossa dentição, a nossa mão, o jeito que a gente pega, né, tudo foi formado para aquele ambiente, né. Então acho que isso é interessante ver como que a nossa mente também reflete isso, né, não só nosso aspecto físico, mas a nossa mente se sente diferente, né, reage de maneira diferente, capta o estresse diferentemente, planeja coisas de maneira diferente, prioriza coisas de maneira diferente quando você está naquele ambiente, né. E o que a gente fez foi destruir esse ambiente, né, de certa forma. A gente, pelo bom e pelo ruim, né, porque também tem vários benefícios, né, nunca ninguém teve tanto acesso à água potável, nunca ninguém teve tanto acesso a aquecimento, né, que aqui na Inglaterra, por exemplo, é uma questão de vida ou morte, né, o aquecimento. Nunca ninguém teve tanto acesso a
a a sistemas de alimentação tão complexos, né, de a gente acabando com a fome no mundo, né. Tudo isso não existia na bela e bucólica floresta onde a gente vivia antigamente, que aí era a lei da selva, né, cada um a sua tribo tinha que se virar ali para fazer acontecer então na evolução humana é natural também que isso aconteça, a gente não pode também falar assim: "Não, a floresta ela é a gente tem que todo mundo voltar para a floresta", né, não, calma, as coisas mudaram, a gente tá, né, mas o nosso corpo não mudou, né, a gente ainda tem aí 10.000 anos de história humana mais moderna, né, que a gente vive em comunidade e tal, desde que começou a agricultura, e a gente ainda não teve esse tempo de fazer essa modificação genética, talvez não vá, né, ter esse tempo. Momento que eu espirro aqui durante o vídeo, né. Eh, mas isso assim, eu acho que isso é importante, né, de falar que a gente tem que estar pensando nessa realidade, né, meio dual, né, que a gente é um ser desajustado para o nosso ambiente, né, e as coisas que a gente enfrenta, o estresse que a gente enfrenta, nessa velocidade galopante, né, de tecnologia, rede social, internet, inteligência artificial, né, isso galopa na nossa frente, a gente está tentando fazer sentido dessas coisas, dessas mudanças todas, né, mas que a gente esse não é o nosso ambiente ótimo, né, a gente não é um ser que nasceu, que se adaptou a essas circunstâncias, né, a gente o fato do ser humano ser muito adaptável é maravilhoso e a gente consegue lidar com tudo isso e consegue progredir e traçar passos maiores e virar quase que uma outra espécie, né, basicamente, hoje em dia, eh, não do ponto de vista biológico, mas do ponto de vista acho que funcional, né, a gente é uma outra é um outro ser, né, basicamente. Pela nossa capacidade de adaptação, né, do nosso cérebro maravilhoso que a gente tem, mas é muito legal isso, né, de pensar assim, como que será que existe ansiedade? Será que existia TAG naquela população na mesma incidência e prevalência que existe hoje? Será que existia, depressão na mesma incidência e prevalência que existe hoje? Será que TDAH existia, né, na mesma prevalência? Então acho que são coisas interessantes, né. E e tem o outro lado da moeda também, né, que tem uma população, eu não vou lembrar onde que é agora, se é em Guiné-Bissau ou se é na Somália, algum lugar assim, que eles pegaram é uma população, basicamente uma tribo que não teve muito contato com o ser humano, na década de 70. Pode ser que eu esteja confundindo as datas aqui, mas eles fizeram um estudo meio que retrospecto, assim, dessa população, e viram que acho que 15 ou 25% dos membros daquela tribo, dos homens, tinham TDAH, clínico, assim. E isso fala muito também sobre a genética, né, mas naquele ambiente eles aquilo é o TDAH ele se manifesta as manifestações mais agudas dele são em demandas modernas, né, do dia a dia, de trabalho no prazo, concluir uma coisa no prazo. No ambiente daquele é muito mais esse cérebro neurodivergente ele flui de maneira muito mais ele traz benefícios, né, e né, que o TDAH e o autismo e outras transtornos de neurodesenvolvimento, tem coisas boas e coisas ruins, né, tem pontos fortes e fracos, né. Mas naqueles ambientes isso era muito mais eu acho que a impressão que eu tenho, né, que uma das coisas que você poderia pensar é que eles eram muito mais integrados naquele ambiente, né, e aquilo trazia vantagens evolutivas para aquele para alguns membros daquela população, e para a população como um todo, né, pensando na comunidade, é bom ter um membro com TDAH, um com autismo de certo grau, o outro que é mais centrado, mais neurotípico e talvez ter uma capacidade mais de liderança e organização, ou que seja um membro mais comum daquela população, mas que nesse espectro aí você tá com uma nesse balanço todo a sua tribo ela é mais forte, né. E é muito legal pensar nessa mudança quando a gente está dando nome, fazendo diagnóstico e tentando tratar coisas que talvez há 100 anos atrás não eram um problema, né. Eu penso muito se o aumento do diagnóstico de TDAH e autismo, essas coisas, não são também demandas sociais que vêm aumentando um pouco. Não só a gente entender mais e estar com o critério diagnóstico mais refinado e estar mais perceptivo enquanto profissional para captar isso, mas também que as demandas sociais vêm cada vez, né, eh, aumentando um pouco mais, né. Agora não basta só fazer ensino médio, tem que ter faculdade, mesmo assim tem que ter mestrado, doutorado, às vezes para conseguir um emprego, então a barra é muito mais lá em cima para você conseguir se colocar nessa posição confortável socialmente, né, por motivos aí econômicos, né, culturais, sociais, etcétera, que não entrarei aqui, mas eu acho que
Me veio também, acho que até falei um pouco disso, essa coisa quando eu pensei em floresta, me veio nessa parte epidemiológica, né, até acabei tocando sobre isso, de você enxergar a floresta, né, como um grupo, como um bloco de coisas, um conjunto de árvores, né, e os estudos são feitos na floresta, né, você testa isso numa floresta, mas quando você está tratando alguém, quando você está sentando para falar com o paciente, é sempre uma árvore, né, é sempre o indivíduo. Então, tem a floresta, que é o grupo, mas nenhuma da nenhum nem a floresta não responde por nenhuma árvore individualmente, né, a árvore nunca é a floresta, né, ela faz parte da floresta, mas ela é um indivíduo dentro daquilo. Então os estudos, os diagnósticos, os critérios que a gente pega nem sempre se aplicam, para a árvore, né, na verdade nunca, né, nenhum indivíduo é o N do estudo ali, né, todos eles são o resultado estatístico ali, ele é o resultado estatístico da que foi feito na floresta, né. Então eu pensei nisso mais epidemiologicamente, assim, mas eu acho que o que você falou e o que a gente falou meio que convergiu, porque daí eu puxei para o lado de critério diagnóstico, de neurodivergência, né, e acabou meio que se encontrando no meio aí, né. Exatamente, o cara falando em floresta, que mente fértil, né. O cara ficou 10 minutos falando a partir de floresta, o cara foi pra Guiné-Bissau, o cara Nossa. voltou para falar de estudos epidemiológicos, muito fértil a sua mente, imagino que eu vejo essa sua mente aí com vários ramos e raízes, e muito massa essa livre associação. Bom, para tentar contribuir um pouco mais, algumas dicas então para as pessoas que vivem nesse mundo urbano só cercado pelo cinza, pela selva de pedras, então tem até algumas recomendações de prescrição de maior contato com a natureza. Então, se você vive nessa situação, não tem tanto contato com a natureza, procure aumentar esse contato. Isso pode ser feito de várias formas, em pequenas doses e porções, como por exemplo, tente aumentar no seu dia a dia o contato com animais de estimação, tenha mais plantas, por exemplo, em casa para você aumentar esse contato. Eh, Aos finais de semana, tente ir aos parques aí da tua cidade, para estar mais em contato com o verde, tentar perceber mais o som dos passarinhos, uma vez por ano que seja, tente ter uma imersão maior ali num lugar que esteja um pouco afastado, né, esse ruído que a nossa sociedade atual mais urbana traz, isso com certeza prejudica. Eu, inclusive, um dia atrás, ontem, estava na Ilha do Mel, aqui no Paraná, uma ilha que, nossa, impressionante o quanto que é gostoso você não ouvir um barulho de um carro. Aqui a gente conversando, volta e meia eu tenho que mutar, estou falando de Curitiba, eu tenho que mutar meu microfone que passa uma moto estourando aqui, empinando, aí tá o cachorro latindo, é muito ruído, né, então isso com certeza prejudica a nossa capacidade atencional, aumenta nossos níveis de estresse, aumenta a nossa preocupação, então, você tentar equilibrar, eu sei que, como você falou, né, a ideia não é que todos voltem a morar na floresta, mas pelo menos que tente aumentar essas doses de natureza na vida de vocês. Essa seria uma dica que eu poderia trazer para vocês. Muito legal, não apenas explorando o significado de palavras aleatórias, como também fazendo recomendações para a vida das pessoas aí, eu concordo, assino embaixo, acho que quanto a gente puder integrar isso na nossa vida, vale a pena, né, se for uma simples caminhada, se for né, trazer momentos de paz, né, trazer momentos de calma, né, se não dá para fazer isso onde você tá, que você consiga controlar o teu ambiente de uma maneira que você tenha algum controle, né, sobre o estímulo, né, que você vai ter. Outra coisa que se linka diretamente com esse é o exercício, né, enquanto o sol bate, o sol inglês bate na minha cara aqui, eu não vou fechar a janela porque eu preciso dele. Outra coisa desse negócio evolutivo que eu falei, né, que o exercício estava intrinsecamente ligado com isso, né, você estava se movimentando na floresta, né. Então a prática de exercício vem junto com isso, você não consegue sair para um ambiente verde e ficar parado ali, você vai andar, você vai no parque, você vai se exercitar, você vai subir numa árvore, você vai pegar uma fruta, né, quando você está na floresta. Então, o movimento está intrinsecamente ligado com isso também, né, o movimento no ambiente verde é o melhor de 2 mundos aí, né, então fica aí recomendações. É isso então? É isso, acho que rendeu boas reflexões a palavra floresta. Mais uma vez tivemos sorte com as palavras que apareceram e mantivemos aí nossa taxa de falar
por 15 minutos, qualquer coisa, sobre qualquer tema. Muito legal. Nunca desaponta esse quadro, a verdade é essa, a verdade é que a gente continua invicto nele. É isso. Valeu, um abraço. Abraço.